dinheiro, ficava muita droga. Entendeu? Precisava, me empresta 4.000, me dá, quando ele chegava a dar. Entendeu? Se bem que eu nunca pedi, que não precisava. Mas ele já me ofereceu várias vezes, ó, tá precisando de alguma coisa, eu te dou. Então isso fica um recado, né? Para a igreja do Senhor abraçar, acolher, não julgar, não apontar, né? Não é Exatamente. isso? E aquilo foi acontecendo. E aí eu fui ainda sair com ele. Aí fui num lugar lá no Cabo de Santo Agostinho chamado Estação. Tava tendo uma festa de São João lá naquele dia, a gente foi. Aí tava bebendo tudo lá. E aí começou um tiroteio lá com eles também. Eu tava no meio, corri, pulei a linha do trem. Corri pra casa. Quando eu cheguei em casa nesse dia, era 1h pouca da manhã. Cheguei no voo, escondi a arma. Lá embaixo eu já morava numa casa, não era mais em apartamento. E eu deixei a arma na garagem e subi. Quando eu subi, minha mãe veio falando em língua estranha. Do quarto, de madrugada. Quando ela veio, eu corri pro banheiro, tranquei a porta e botei a mão no ouvido, assim, ó, com medo. Botei a mão no ouvido com medo. E ali ela começou a falar e eu não entendi o que ela falou. Então, o que é que aconteceu? No segundo dia, eles me chamaram, fui lá na porta, num carro. Um Corsa branco, ainda lembro. Tinha 4 homens, eu era o quinto, tudo armado. Saímos de novo, todo fumê, o carro todo preto. A mesma coisa, quando eu cheguei no outro dia. Aí eu cheguei de madrugada, abri bem devagarinho a porta. E quando eu abri, nunca mais esqueci dessa cena. Quando eu abri a geladeira, irmão Rafael, que eu olhei, eu peguei uma água, que eu olhei pra trás, eu tava com o olho todo vermelho de droga, que eu olhei pra trás, minha mãe é baixinha assim, tem 1,5 m, tava com um olhão assim pra mim assim, ó. Eu não tinha medo da minha mãe, mas ela tava tão cheia do Espírito Santo que minhas pernas tremeu naquela hora. E eu olhei pra ela assim, parecia que não era ela, uma autoridade. Ela botou o dedo na minha cara assim, e falou assim: "Homem, eu sou o Deus que te digo nesta madrugada. Eu sou Deus que leva ao céu, mas permito descer ao inferno. A tua cova está aberta, você tem 15 dias para se afastar, ou então você morre sem salvação." Meu Deus. Rapaz, eu chego e me arrepio. E aí o que é que acontece? E eu fiquei impactado com aquilo. E fiquei com muito medo. E Deus falou assim para mim assim, ó: "Eu vou balançar a árvore. Eu vou balançar a tua árvore." E eu não entendi o que era. O que é que eu fiz? E aí ele falou assim, ó: a cova está aberta, mas escolhe, pois, a vida. É a última vez que eu falo contigo." E Deus já veio falado comigo inúmeras vezes durante essa vida pregressa que eu tenho lhe contado, né? Uhum. Deus sempre usava, toda igreja que eu ia, irmão Rafael, Deus usava alguém para falar comigo. Que estava me dando oportunidade, que estava me dando chance de livramento. Tive também muitos acidentes de moto, eu empinava a moto, andava com o pneu da frente. Esse aqui, ó, que é quebrado. Esse dente é outro. Problema no joelho, na coluna. Eu sou todo remendado. Livramento, Eita. muito livramento. Até que eu acreditei naquela revelação, porque eu via minha mãe, sempre teve o dom de profecia, né? De revelação, na palavra popular dizendo. Então eu acreditei naquilo, fiquei com medo. Então o que é que aconteceu? Eu fui no calendário e circulei 15 dias depois. Que eu disse assim: se Deus falou comigo, vai acontecer. Dentro desses 15 dias, esse rapaz infernizava indo na minha casa me procurando. E minha mãe dizia: não tá, não tá. E eu no quarto trancado. E o Espírito Santo dizendo pra mim: não saia de casa. Não saia de casa. E assim, pra quem é acostumado a estar no mundo, ficar 15 dias trancado dentro de uma casa é tortura, né? Exato. Então eu fiquei, obedeci. Eu obedeci. E quando deu o 15º dia, que era a revelação que ela falou, eu já tinha me esquecido. Fui dormir, ainda lembro como hoje. Quando foi 10 horas da noite, um amigo meu chamado Bruno ligou pra mim. 10, 10h15. Renato, eu disse: que foi? Tá sabendo que fulano morreu? Aí eu disse: morreu, morreu. E tem outra, tá? Tudinho que andava com ele tá ameaçado de morte. Vai morrer tudinho, só tô te avisando. Eu disse: meu Deus. Eram 7. Ele morreu, o velório dele foi na segunda-feira. Eu fui lá na moto. E quando eu cheguei lá, a polícia tava lá, muita polícia lá, por conta de rivalidade, né? Porque como tava a quadrilha lá também, acontece de no enterro ir a outra quadrilha e matar. Tá entendendo? No meio do enterro.
Então tinha lá, na época chamava, era GAT, a polícia especializada nisso. Aí tava lá, eles usavam até era uma Frontier, GAT ou era Rocan, Frontier preta. E ele estava lá, tudo, e aí Deus falou que ia balançar a árvore. Eu não entendi. E eu fui no enterro. Quando eu chego no enterro, sim, perdão, esqueci um detalhe. Minha mãe fala o seguinte, quando Deus usa minha mãe, que diz que a cova estava aberta, Deus usando ela, disse assim, ó, aquele que você pensa que é o teu amigo, ele vai te apontar e você vai morrer inocente no lugar dele. E aí eu descobri que ele tinha me chamado para pegar 13 mil reais. Eu não entendi o porquê. Eles roubaram, interceptaram a droga. Eles compravam a droga de um traficante, maior do que eles. Na verdade, eles interceptaram a droga que vinha pro traficante. Ele roubou a droga do traficante que vendia ele. E me chamou para eu estar no meio, mas eu não quis ir. Então, eu ia morrer inocente, porque realmente eu nunca fiz parte da questão da quadrilha dele, dos homicídios, né? Da venda de droga, nada disso. Eu acompanhava como um amigo, tava de dentro, mas ao mesmo tempo não tava. Eu não participava das missões mesmo com ele, né? Participei uma vez assim, de longe, né? Mais de curioso, vamos se dizer, mas não vivia disso. Então, Deus falou, aquele que você diz que é o teu amigo, ele vai te apontar e você vai morrer no lugar dele. E realmente, quando foram cobrar ele, foram cobrar e ele dizia que não era ele. Então, se eu tivesse com ele, ele dizia, ó, quem fez foi esse. Olha só. Então, ia morrer inocente. E aí, o que é que acontece? Eu cheguei lá, irmão Rafael, no enterro, quando eu olho pro caixão. Eu ainda lembro hoje, ele tava com uma bala aqui, uma na testa. Ele levou, acho que foi 5 tiros. E o rosto furado, ele novo, 19 anos. Uma entidade tão ruim nele que ele comandava cara velho, tu acredita? E aí, quando eu olhei aquilo no caixão, até aí tudo bem, fiquei impactado. Eu vi o meu rosto lá, eu vi eu morto lá. Olha. Deus permitiu eu ver essa situação. Eu vi a mãe dele, tava gritando, urrando. Eu vi ela como se fosse a minha mãe. E quando eu olhei pro caixão, eu me vi morto. Então eu dei um pulo pra trás, caí no chão, no meio do cemitério. Tava lotado o cemitério, acho que tinha mais de 200 pessoas, não tava ruim até de andar. Ele era muito conhecido. E eu comecei a andar pra trás, engateando, com medo, todo mundo olhando pra minha cara. E eu saí dali correndo, apavorado. Eu me vi morto no lugar dele. E aí eu entendi que Deus falou que ia balançar a árvore, e a árvore era o meu coração. Porque na palavra de Deus, ela compara pessoas como árvore. Até quando Jesus vai curar o cego, que ele manda lavar o olho dele no tanque, diz assim, o que é que você vê? Eu vejo pessoas como árvores. Não é assim? Isso. Então, no mundo espiritual, quando nós vemos árvores, se trata de nós. Então, o que é que acontece? Eu vi aquilo me abalou. E ali começou, né, o meu processo de libertação. Conheci uma moça na época ainda muito novo. Conheci uma moça e essa moça gostava de mim. E me viu eu ser muito ignorante com a minha mãe, porque eu dava muito trabalho a ela. E ela disse assim, eu não vou querer namorar mais com você. Por quê? Não, você é um rapaz bonito, isso e aquilo, mas o jeito que você trata a sua mãe vai ser pior comigo. E aquilo me abalou tanto que ninguém nunca tinha falado isso pra mim. E aí eu fui pra mesma Coab 3, mesma segunda-feira, oração da mocidade. E eu digo, Deus vai falar comigo. Você falou com ele lá no dia que eu levei ele. Ele vai falar comigo. Então eu sentei lá no final, fiquei todo desconfiado, né? Assistindo aquilo. E aí, um culto muito bonito, só pra jovens. E eu esqueci o nome do irmão. Era um irmão alto, na época tinha uma XRE 300, eu lembro de tudo. E aí ele veio e cantou aquele hino dizendo assim, ó. Pensando bem, J Neto, né? Só a presença de Jesus na minha vida. Quando ele começou a cantar aquilo, foi me dando uma vontade de chorar. Eu disse, rapaz, não choro não. Homem que é homem não chora não. Eu acostumado, né? Ver homicídio, ver tudo que é coisa de ruim. E isso eu tô resumindo um pouco, porque cheguei a ver facada. Cheguei... Vixe, foi muita coisa que eu passei. Muita coisa. Muita violência. Morte. Né? Morte na minha frente. Vi muita coisa. Digo, Deus foi tão bom comigo, irmão Rafael, que nunca entrei numa delegacia, tu acredita? Meu Deus. É só um milagre. Nunca. Não tem um boletim de ocorrência. Então, Deus